Pessoal, boa noite aí. Tô aqui no Hotel Gran Odara, Cuiabá, transmitindo para vocês aí a parte final do nosso dia D. Pessoal, quero animação. Eu tô muito animado hoje, muita alegria de estar falando com vocês aí, porque nós fizemos o dia D hoje bastante cansativo. O professor Valério mandou muito bem. Agradecer Roger, Saulo, Cauê, eu pela intervenção também que fiz sobre direito penal. Então, pessoal, eu vou fazer basicamente tentar em 1 hora passar para vocês a legislação da Defensoria Pública. Por quê? Porque eu senti necessidade de estender e vi que vocês estavam muito cansados hoje, entendeu? Eu realmente não poderia deixar de fazer isso aqui. Isso aqui é na verdade, cheguei aqui no hotel disposto a arrebentar para amanhã adivinhar essas questões. Estou com os slides aqui na minha frente. Se vocês tiverem o material, tá lá no Dropbox, baixem lá. Nós vamos fechar o edital, tá bom? Esse é o meu objetivo, essa é meu intuito e vamos embora, sem maiores delongas, finalizar aí 9 horas, todo mundo dormindo, amanhã boa prova, arrebentar, defensoria na cabeça, vocês vão ser meus colegas aí, tenho certeza, todos aí, tô torcendo demais, tá bom? Então vamos lá, organização da Defensoria Pública, vamos lá, legislação da Defensoria Pública, primeiro tópico, evolução histórica da prestação da assistência jurídica, evolução histórica da prestação da assistência jurídica. Primeiro tópico do edital. A Constituição de 1934 estabeleceu em seu artigo 113, número 32, que a assistência judiciária aos necessitados era obrigação da União e dos Estados, os quais deveriam criar órgãos especiais para esse fim. Então a Constituição de 34 foi a primeira que trouxe a assistência judiciária aos necessitados, perfeito? Depois veio a Constituição de 37, não trouxe texto nenhum menção a respeito da prestação judiciária. Por quê? Era a Constituição polaca, a Constituição da era do Getúlio Vargas, da ditadura. E aí houve um regresso acerca da assistência judiciária no Brasil. E por sua vez, a Constituição de 1946 trouxe o dever estatal da prestação da assistência judiciária, ressurgiu através do seu artigo 141, parágrafo 35. Perfeito? E aí, a Constituição de 88, atenção aí pessoal, questão de prova amanhã, tem certeza absoluta, com redação da emenda 80 de 2014. A emenda 80 de 2014 vai cair amanhã em uma das 10 questões da prova da matéria legislação da Defensoria Pública. O artigo 134 trouxe a seguinte alteração trazida pela emenda 80. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, que o Valério hoje esgotou com vocês. Então, portanto, essa redação trouxe o quê? A constitucionalização da Lei Complementar 132 de 2009. Ou seja, essa redação do artigo 134 já estava contido na Lei Complementar 80 de 94. O que o Constituinte fez? Com a emenda constitucional 80, ele incorporou ao artigo 134 os direitos humanos, a preocupação da Defensoria no trato com os direitos humanos. Ou seja, a Defensoria Pública é a instituição incumbida da defesa, promoção dos direitos humanos. E aí a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º dessa Constituição Federal. Então o artigo 134 da Constituição Federal foi alterado pela emenda 80. E aí trouxe alteração substancial que já estava incorporada à Lei Complementar 80, na promoção dos direitos humanos. E o parágrafo 1º diz: Lei Complementar organizará a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso,
Função atípica da Defensoria Pública, na realidade, que a pergunta aí, seria a curadoria especial. Por quê? Porque não é tão somente para a defesa dos hipossuficientes. A função típica seria o quê? A defesa dos hipossuficientes. Já a função atípica seria a defesa de não hipossuficientes. Se tiver uma empresa que não constitua advogado e fique inerte, a Defensoria Pública poderá fazer a defesa como curador especial, se for citado por edital, por exemplo. É isso aí. Pessoal, o parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal, que sem maiores delongas, diz que a lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições. Então, pessoal, defensor público tem garantia da inamovibilidade. Ele não pode ser removido da comarca contra a sua vontade. Tão somente pode ser removido por decisão da maioria absoluta do Conselho Superior da Defensoria Pública. Ou seja, contra a sua vontade, tem a garantia da inamovibilidade. E o defensor público não pode, em hipótese nenhuma, advogar fora das suas atribuições. Certo? Então isso é trazido pela própria Constituição Federal no artigo 134, parágrafo 1º. O parágrafo 2º estabelece que as defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias de Subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º, que é o do 10º. Aplique-se o parágrafo 3º do artigo 134. Aplique-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, incluído pela emenda 74, 2013. Pessoal, esse parágrafo 3º foi objeto de ADIM por parte da presidente da República, Dilma Rousseff, que fez essa ADIM contra a autonomia da Defensoria Pública da União. Pessoal, essa ADIM foi julgada liminarmente, a liminar não foi deferida. Recentemente, decisão recente. Então, portanto, o parágrafo 3º está em plena vigência e o STF reconheceu liminarmente a improcedência dessa ADIM da presidente Dilma Rousseff contra a autonomia da Defensoria Pública da União. Vocês acham que pode cair isso? Eu tenho certeza que pode cair isso. Pessoal, quais são os princípios institucionais da Defensoria Pública? Estão contidos no parágrafo 4º do artigo 74. São princípios institucionais da Defensoria Pública. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Unidade. Cada Defensoria Pública dos Estados tem uma unidade orgânica, com seu chefe próprio, membros próprios. Perfeito? Indivisibilidade. Cada membro pode substituir um aos outros sem prejuízo da sua atribuição. Independência funcional. O defensor público tem a liberdade de atuação, devendo basear a sua atuação tão somente na lei e na Constituição Federal. Certo? E o artigo 135 diz: os servidores integrantes da carreira disciplinar da Defensoria Pública serão remunerados na forma de subsídio. Certo? No aspecto legislativo, qual primeiro o quê? Primeiro o quê? Não entendi a pergunta. No aspecto legislativo, vale a pena mencionar a Lei Complementar 132, de 2009, que trouxe profundas modificações. Primeiro princípio, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Certo? A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo como expressão instrumento do regime democrático fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e subjudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, assim considerados na forma do artigo 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, o artigo 1º da Lei Complementar 80 nada mais é do que a repetição do artigo 134 da Constituição Federal. Ou seja, primeiro veio o artigo 1º da Lei Complementar 132, que modificou a Lei Complementar 80 de 94, que por sua vez foi incorporado pelo Constituinte no artigo 74, pela emenda constitucional 80 de 2014. Pessoal, o artigo 4º da Lei Complementar 80 fala o seguinte: incumbe a Defensoria Pública prestar orientação jurídica e exercer a defesa das necessidades de todos os graus. Então, no primeira instância, segunda, até o STF. Então,
orientação jurídica e exercer defesa das necessidades de todos os graus. Promover, esse segundo, prioritariamente a solução extrajudicial dos conflitos, visando a composição entre as pessoas em conflitos de interesse, por meio da mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Pessoal, nada mais é que foi incorporado pelo novo CPC, a conciliação, a arbitragem, técnicas de composição. Obrigado aí, pessoal. Então, mediação, conciliação, defensoria pública, prioritariamente, qual que é a função do defensor público? Tentar, em primeiro lugar, resolver os conflitos de forma extrajudicial. Se ele não conseguir, demanda judicial. Então, prioritariamente, mediação, conciliação, principalmente com o novo CPC e as leis da mediação que vieram no ano passado, pessoal. Então, olha só, inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar 80/94. Está no edital de vocês a Lei Complementar 80/94 e a Lei Complementar Estadual 146/2003. Promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. Chuta então, pessoal. Sempre Defensoria Pública rima com direitos humanos. Defensoria Pública e direitos humanos, tudo a ver. Inciso 4º, prestar atendimento disciplinar por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras, de apoio para o exercício de suas atribuições. O defensor público também exercer mediante o recebimento dos autos com vista. Ou seja, o defensor público deve receber os autos com vista para manifestar nos processos. Inciso 6º, representar os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Tanto o sistema global, como o Valério falou, como o sistema interamericano. Certo? Logo, se não esgotado, o âmbito interno. Ou seja, o princípio da subsidiariedade. Só vai para o âmbito internacional se não esgotar o âmbito interno. Inciso 7. Promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada tutela de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas insuficientes. Pessoal, lembrar que no ano passado houve julgamento improcedente da DIN 3942 da CONAMP, que eu falei hoje na aula para vocês, que a ação civil pública ampla legitimidade para a defensoria pública nos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando envolver pelo menos um hipossuficiente. Então esse inciso 7º aqui foi questionado pela CONAMP e o STF julgou dizendo que a defensoria tem ampla legitimidade. Logo, nos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, devendo ter pertinência automática, logicamente, na ocorrência do interesse de pelo menos um hipossuficiente, que diz aqui na lei. Certo? Não teremos legitimidade, logicamente, nos consumidores de descarga DTV, por exemplo. Certo? Inciso 8º, exercer a defesa dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos. E dos direitos do consumidor. Isso está sendo clichê, porque é ação civil pública nesses direitos que foi julgado pelo STF. Certo? Aí, outros direitos, impetrar habeas corpus, mandado de junção, promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança, do adolescente, idoso, portador de necessidades especiais, que foi falado pelo professor Rogério hoje, acompanhar a inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata do flagrante pela autoridade policial. Ou seja, o defensor público deve receber os autos de prisão em flagrante. Patrocinar a ação privada e subsidiária da pública. O defensor público também patrocina a ação privada e pode ingressar com a ação subsidiária da pública, se houver o quê? Inércia do Ministério Público. Exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei, como foi falado na pergunta lá, por uma colega que disse, que, no caso, a curadoria especial seria exercida uma função atípica da defensoria pública. Certo? Atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação adolescente. Sendo que aqui na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, há uma resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública que exige a visita mensal do estabelecimento prisional e a visita quinzenal no estabelecimento de internação de menores. Então, estabelecimento de internação de menores, quinzenal. 15 dias, o defensor tem que ir lá. No sistema penitenciário, visita mensal. Pelo menos 30 presos, detentos é exigido. Tá bom? Atuar na preservação e reparação dos direitos da pessoa vítima de tortura, abuso sexual, discriminação, qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e atendimento interdisciplinar das vítimas. Atuar nos juizados especiais, participar quando tiver assento dos conselhos federais, estaduais e municipais. Executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação. Se estiver travando aí, eu vou terminar a transmissão, você verifica porque ela vai ficar gravada por 24 horas, tá?
destinados a fundos geridos pela Defensoria Pública. Aqui nós temos um fundo especial da Defensoria Pública e dos honorários, certo? Convocar a audiência pública para discutir matérias relacionadas à sua função institucionais. Então, o Defensor Público pode convocar toda a sociedade para que seja ouvida e para que ele tome uma providência no seara coletiva, ouvindo primeiramente a população, tá bom? O instrumento de transação mediante conciliação referido pelo Defensor Público. Pessoal, parágrafo 6º aqui diz o seguinte: a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação em posse de cargo público. É necessário ou não a OAB? Eu entendo que não. Basta a posse no cargo de Defensor Público, sendo despiciendo a OAB para o Defensor Público. Isso aqui vem de acordo com a própria Lei Complementar 80. Aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no mesmo plano do Ministério Público. Isso aqui Francineia, isso aí é uma resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, tá? Beleza? Pessoal, e se o Defensor Público, já caiu na prova passada, se o Defensor Público entender que não existe hipótese de atuação institucional, dará imediata ciência a quem? Ao Defensor Público Geral, que decidirá a controvérsia, indicando se for o caso do defensor para atuar. Então, se eu entendo que não é caso de atuação, eu devo remeter o quê? Um ofício ao Defensor Público Geral. Se ele entender que eu deveria ter atuado, ele nomeia outro defensor. Em nome de qual princípio? Independência funcional. O exercício do cargo do Defensor Público é comprovado mediante a apresentação da carteira funcional. Então, se você for exigido, foi entrar no estabelecimento prisional, foi exigido sua apresentação da funcional, é dever seu apresentar sua funcional. Não basta falar, sou defensor público, vou entrar. Não, é assim. Então, a lei exige que você apresente sua funcional, certo? O exercício do cargo de defensor público é indelegável e privativo de meio da carreira. Você não pode, por exemplo, eu, um defensor público, falar para o meu pai, que é dentista, ir lá exercer meu cargo de defensor público. Não, é privativo do defensor público. Não, a lei do Mato Grosso exige o AB. A discussão que eu quis trazer aqui para você é uma discussão doutrinária. Mas a Lei Complementar 80/94 diz que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse em cargo público. Isso está sendo discutido no STF. Mas não há uma posição firme. A posição que eu utilizaria é que necessita de ter OAB. Tanto é que aqui no Mato Grosso, até a Defensoria Pública usa o orçamento público para custear a nossa anuidade da OAB. Aqui, para vocês tomarem posse como defensor público, vai ser exigida a OAB de vocês. Mas caso não tenha OAB, eu entendo que pode ingressar com mandado de segurança e ser discutido judicialmente. Certo? Mas pela lei aqui, fala que a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação em posse de cargo público. Mas a lei da Defensoria Pública do Mato Grosso exige a OAB. Certo? Deixa eu passar aqui para frente. Então, o tópico 1 do edital, eu venci. Que era o quê? O histórico, falei da Constituição Federal, falei da Lei Complementar 132, que trouxe um novo paradigma legislativo para a Defensoria Pública. Então, a gente tem que fazer dois panoramas aqui. O Emenda 80 trouxe substancial importância ao artigo 74 da Constituição Federal, trazendo uma série de alterações. E antes dela, já havia a Lei Complementar 132, que trouxe um novo paradigma legislativo, a Lei Complementar 80/94. Quer dizer, a Lei Complementar 132, de 2009, alterou a Lei Complementar 80/94, que por sua vez, posteriormente, houve a incorporação dessas mudanças pela Emenda Constitucional 80 de 2014. Pessoal, a nossa lei estadual, infelizmente, ainda não incorporou todas essas modificações. A nossa lei complementar estadual 146, ela é atrasada, está desatualizada, mas daqui a pouquinho vou finalizar com vocês com essa lei. E aí eu vou citar os principais tópicos para a prova de vocês arrebentarem amanhã. Meu intuito aqui é vocês destruírem nessa prova de legislação da Defensoria Pública. Pessoal, segundo tópico do edital, gratuidade, diferença entre gratuidade judiciária, assistência judiciária e assistência jurídica. Pessoal, assistência, a distinção entre esses três conceitos vai cair na prova de vocês. A assistência judiciária é um benefício estatal que consiste na defesa técnica gratuita dos interesses da pessoa assistida perante o Poder Judiciário. Então, a assistência judiciária é a assistência da pessoa hipossuficiente perante o Poder Judiciário, podendo ser prestado por um órgão estatal ou entidades não estatais, como os escritórios modelos da Faculdade de Direito ou de ONGs. Então, a assistência judiciária é tão somente a defesa perante o Poder Judiciário. E não necessariamente vai ser
feita pela Defensoria Pública. Pode ser feita por advogado ativo, por escritórios de faculdade ou por ONGs, que defendem diversas pessoas. Pessoal, o que é assistência jurídica? Abrange não só o patrocínio judicial, como também o extrajudicial, o que engloba desde procedimento administrativo até consultas pessoais ou necessidades sobre contratos. Ou seja, a assistência jurídica ela é mais ampla, não engloba somente a assistência perante o Poder Judiciário, mas também a assistência extrajudicial. Como, por exemplo, um assistido me procurar para me dar uma dica sobre um contrato. Ele quer uma solução extrajudicial. Será que esse contrato está legal? Beleza. E por fim, o conceito de justiça gratuita. Implica a gratuidade, a justiça gratuita implica o quê? A gratuidade de custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, bem como honorários de advogado e perito. A pessoa que declarar seu estado de necessidade. Então, assistência judiciária, a defesa perante o Poder Judiciário. Assistência jurídica, defesa judicial e também extrajudicial. E a justiça gratuita, a gratuidade de custas, taxas, emolumentos e despesas processuais. Então, esses três conceitinhos, pessoal, batata, vai cair na prova de vocês. Tópico 2 do edital, certo? E aí, lembrar que a Defensoria Pública não se limita à assistência judiciária, mas sim assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recurso. Como que é feita a carência do defensor, do cidadão hipossuficiente? É aquele que ofere renda familiar de até 3 salários mínimos. Isso é estabelecido nas resoluções dos Conselhos Superiores das Defensorias Públicas do Estado. E aqui no Mato Grosso há uma resolução que estabelece que a renda familiar de até 3 salários mínimos. Isso é um critério do defensor público. Ele deve avaliar o caso concreto. Se o cara ofere mais de 3 salários mínimos, mas está endividado, está devendo muito, você relativiza esse conceito no caso concreto e pode atuar. É isso aí. Pessoal, eu chuto para vocês, como solução extrajudicial, que pode cair na prova de vocês, o artigo 216A da Lei de Registros Públicos, que traz o uso capião extrajudicial. Então, o artigo 216A é um exemplo de atuação extrajudicial da Defensoria Pública. Porque o novo CPC trouxe uma modificação à Lei de Registros Públicos estabelecendo o quê? O uso capião extrajudicial, que é o artigo 216A, que diz o seguinte: sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel em uso capieno, requerimento do interessado. Esse artigo 216A da Lei de Registros Públicos é um exemplo da atuação extrajudicial da Defensoria Pública. Pode cair na prova de vocês. Novidade do novo CPC, que eu estou aproveitando aqui para passar para vocês. Certo? Então, uso capião extrajudicial, artigo 216A da Lei de Registros Públicos, alterado pelo novo CPC, que cai na prova de vocês. Terceiro tópico do edital. Então, vencemos o primeiro, foi o histórico da legislação. Segundo, distinção entre assistência judiciária, assistência jurídica integral e a gratuidade de justiça. E agora, ingressamos no acesso à justiça formal e material, atuação individual, coletiva e meios judiciais de solução dos conflitos. Então, a atuação da Defensoria Pública é uma atuação ampla. Não atua tão somente no indivíduo A versus B. Na realidade, o defensor público deve atuar na seara coletiva. Direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Lembrar que não deve ingressar com ação civil pública, com demandas coletivas. A gente deve esgotar o que é recomendação. A gente pode recomendar aos poderes públicos para que cumpra uma determinação do defensor público. Você pode ir em visitórios para os órgãos públicos municipais, entendeu? Então, aí. Como é que tá a transmissão aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir?
Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Tá dando certo aí? Posso continuar? Joinha aí, pessoal? Tá dando para me ouvir? Voltou? Então, mandar a bala? Força! Vambora! Vamos terminar, você já ouve. 1 hora. Vai ser mais ou menos 1 hora, tá bom? Pode ser? Porque eu tenho que terminar, não tem como. Pode ser? E aí a gravação fica disponível 24 horas, tá? Travou? Tá. Pessoal, o TOP de 2009 e a emenda constitucional 80 de 2014 a ser uma instituição imprescindível vocacionada da defesa dos direitos humanos. Travou, mas vai ficar disponível o vídeo, vocês, assim que terminar aqui, você já ouve, tá? E aí, ela é, para denominar a Defensoria Pública, ela é a condição de ombudsman, ou seja, ela é a instituição vocacionada na defesa dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. O exemplo mais recente encontrado que a gente vê no Brasil ter ingressado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para as graves violações de direitos humanos no Hospital Federal Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, essa legitimidade, correto? Por quê? Porque a comissão ela estaria representando na realidade os indivíduos que versus Bolívia, e foram um caso de alguns peruanos que não receberam refúgio, refugiado nos termos da lei que o Valério falou hoje lá. E aí, eles ingressaram na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Defensor Interamericano de Direitos Humanos, ele é nomeado pela AIDF, que por sua vez consulta países, membros, que no caso do Brasil foi a ANADEP que remeteu à AIDF, a indicação do Dr. Roberto na época, através de currículo. E o Defensor Interamericano, Corte Interamericana de Direitos Humanos, na defesa de indivíduos que não têm condição financeira. Foi o caso desses peruanos que estavam atendidos na condição de refugiados. Certo? Esse caso é importante por quê? Porque é um caso da atuação do único que atuou como Defensor Interamericano de Direitos Humanos, Dr. Roberto Tadeu Vaz Curvo, meu colega do Mato Grosso. Perfeito? Modelos, Estatuto Constitucional da Defensoria Pública, modelo de prestação de assistência jurídica. Nós temos 3 modelos de assistência jurídica. O modelo gracioso, que é o pro bono público, sem vínculo com o Estado. E temos o modelo dativo, judicário, que os honorários são pagos pelo Estado. E temos o modelo público, que é feito por meio da Defensoria Pública. Pessoal, a Defensoria de Santa Catarina remunerava por meio do Estado. Houve um ADIM perante o STF que determinou que o Estado de Santa Catarina criasse a Defensoria Pública, que por sua vez foi criada. A assistência jurídica no Brasil é o modelo público, por meio da Defensoria Pública. Não é o modelo dativo, nem tampouco o gracioso do STF. Foi imposto o quê? Foi imposto que deve haver a específica, aliás, exigir procuração com poderes específicos. Exemplo, exceção de suspeição. Poderes específicos, o defensor público deve fazer procuração, mas regra geral, sem procuração. O defensor público atende o defensor público a estabilidade. O advogado, por sua vez, é o profissional de direito, certo? Já o Ministério Público e a magistratura tem vitaliciedade após 2 atribuição, certo? Então, após a emenda 80, aplicam-se as mesmas garantias da magistratura ao defensor público, exceto a 36 de 2003. Agora, para finalizar a minha fala. A Defensoria Pública é a instituição essencial à atuação judicial do Estado e combina a orientação jurídica, artigo 2º. Artigo 3º. Eu acho importante o inciso 1º do artigo 3º da lei. Pessoal, que está entrando agora, eu estou falando agora da Lei Complementar 146 de 2003, para finalizar a fala hoje, e o que ficou gravado aí, vocês vão poder rever 1 hora de fala, tá bom? O artigo 3º, eu julgo importantíssimo o inciso 1º, que fala: qual que é a função principal da Defensoria Pública? Promover patrocinação privada, subsidiária da pública, patrocinação civil. Então, nesse tópico 3º aqui, eu julgaria o inciso dele lá na Lei Complementar 80, 94, certo? Artigo 4º da nossa Lei Complementar 146 de 2003.
A Defensoria Pública, instituição com autonomia funcional, será dotada de... Perdão. Artigo 4º, perdão, olha só. Redação correta. A Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional, administrativa, podendo observar o artigo 74, que é o do 10º. Então, cabe à Defensoria Pública propor ao Poder Legislativo a criação e instituição de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a respectiva política remuneratória, ou seja, a autonomia da Defensoria Pública. O artigo 5º fala que a Defensoria Pública... olha só. O artigo 5º fala que a Defensoria... O artigo 5º... Deixa eu passar aqui. Mais 30 minutos... A alta... Estou falando da Lei Complementar 146/2003. Olha só. Estou no artigo 5º aqui, ó. Aos membros da Defensoria Pública fica assegurado, quando necessário, mediante entrega dos autos, com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa. Ou seja, sempre a intimação é pessoal com vista dos autos. Qual que é a organização da carreira da Defensoria Pública? Está no artigo 6º, vai cair na prova de vocês. Quais são os órgãos da administração superior? Defensoria Pública Geral do Estado, Subdefensoria Pública Geral do Estado, Subdefensorias Públicas Gerais do Estado, primeira e segunda. Então, órgãos da administração superior, Defensoria Pública Geral do Estado, Subdefensoria Pública Geral do Estado, Subdefensorias Públicas Gerais do Estado, Corregedoria Geral da Defensoria Pública. E também as subcorregedorias gerais da Defensoria Pública. Nós temos duas subcorregedorias gerais da Defensoria do Estado do Mato Grosso, primeira e segunda. Todas essas fazem parte da administração superior. São também, como órgão da administração superior, um órgão totalmente diferente das outras defensorias recentemente, e foi implementado numa reunião que teve na OAB, a núcleos da Defensoria Pública do Estado, certo? Quais são os órgãos de execução? Defensores Públicos de entrância especial, defensores públicos de terceira entrância, segunda entrância, primeira, substituto. Começa como substituto, depois vai para primeira entrância, segunda entrância, terceira entrância, especial e, por fim, defensores públicos de especial e instância. Qual é o órgão auxiliar? Órgãos... e também não poderia esquecer como órgão da administração superior, órgãos de atuação, defensores públicos do Estado, núcleos da Defensoria Pública do Estado. Órgãos de execução, defensores públicos de segunda instância, segunda entrância, primeira e substituto. Órgão auxiliar, Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado. Essa parte orgânica, que é a nomeação do defensor público geral aqui, pessoas com mais de 35 anos para mandato de 2 anos. Nosso defensor público geral já está na primeira recondução e ele não vai poder participar da reeleição. Nós temos a primeira e segunda subdefensoria geral do Estado, geral, desentregados do CADI, defensores públicos de segunda instância, tá? Então, o subdefensor geral do Estado é isso. O subdefensor, só dá uma olhada aqui, peraí. Público Geral do Estado. A primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado, órgão de atuação dos órgãos regionais da Defensoria Pública. O órgão será dirigido pelo primeiro Subdefensor Público Geral, nomeado pelo Defensor Público Geral, dentre os membros estáveis. Não necessita ser defensor de segunda instância. Para ser subdefensor, é preciso ser membro estável, em efetivo exercício, que terá como substituto de suas ausências o segundo Subdefensor Público Geral. Então, para ser subdefensor, precisa ser tão somente membro estável, nomeado pelo Defensor Público Geral. Então, o primeiro e o segundo, certo? O Conselho Superior da Defensoria Pública é um órgão consultivo, normativo e decisório. Como que é o Conselho Superior? Integrado pelo Defensor Público Geral, como membro nato, Subdefensor Público Geral e, aliás, como que é o Conselho Superior Público Geral do Estado? Pelo Corregedor Geral e pelo Ouvidor. O Ouvidor Geral, ele, na verdade, ele participa do Conselho, mas não tem direito a voto, tão somente a voz. Pessoal, a Corregedoria Geral é composta de que ela incube o que? Fiscalização da atividade funcional e ela é exercida pelo Corregedor Geral, certo? Indicado pelos defensores públicos de segunda instância, para ser Corregedor Geral só que é escolhido em lista tríplice pelo Conselho Superior,
e nomeado pelo defensor público geral para um mandato de 2 anos. Essas nomeações de quem são os membros do Conselho Superior, como é escolhido o defensor público geral e o corregedor geral, cai pra caramba. Pode ler isso aí, tá bom? Dica pra prova. Pessoal, o que é o colégio de defensores públicos? Vai cair na prova de vocês, por quê? Porque novidade da lei aqui. A ouvidoria geral, pessoal, é aquela... aqui na Defensoria Pública do Mato Grosso, nós temos a ouvidoria geral por um ouvidor que é fora da carreira, que incumbe fazer interlocução com a Defensoria Pública, tá? É nomeado pela sociedade civil, certo? O ouvidor. Pessoal, aqui, já falei dessa parte introdutória. Nós temos férias de 60 dias, igual magistratura MP. Nós temos tudo contemplado na lei orgânica. Os princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade, dependência funcional, certo? Ter ponto de 6 horas, etc. Não estamos sujeitos a ponto, certo? Então a gente adquire estabilidade. Pessoal, houve a modificação recente, 879, o cargo máximo da Defensoria Pública. Defensor Público de segunda instância ganha 90 pontos. E aí, 10% de todos os graus na carreira. Aí você vai fazendo o escalão, tudo ganha igual o defensor público de primeira instância, tá? Qual que é o... Se eu fosse defensor público geral a mais na minha remuneração, 15%, ou primeiro ou segundo, 15% também. Se eu for como primeiro ou segundo subcorregedor, 10%. Isso está tudo no artigo 79, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º. E se eu for coordenador de núcleo, ganho 5% a mais. Só ganha 5% a mais em núcleos que tenham mais 3 ou mais defensores públicos lotados, certo? Então, para ganhar como coordenador de núcleo, tem que ter 3 ou mais defensores públicos. As férias, pelo artigo 81 aqui, são de 60 dias, tá? Vamos lá. Espera só um pouquinho, pessoal. Alô? Então tá, tô terminando a transmissão aqui, cara. Um abraço. Desculpa aqui, pessoal. Pessoal, retomando aqui, para finalizar, Defensoria Pública: ter conduta irrepressiva na vida pública particular, comparecer diariamente ao núcleo, tratar com urbanidade as partes, zelar pela regularidade do defensor público geral sobre irregularidades. Então esse artigo 109 aqui, basta a leitura de vocês aí, para saber as correções são divididas em normais, permanentes, ordinárias e extraordinárias. Extraordinário quando tiver algum problema na comarca. Infrações, sanções disciplinares. Infrações disciplinares, faltar o cumprimento do dever funcional, desrespeitar as determinações dos órgãos. O artigo 125 aqui, pessoal. Tá? Quais são as penas aplicadas à Defensoria Pública? Suspensão por até 90 dias, remoção compulsória, demissão e cassação de aposentadoria. Pela lei orgânica, pessoal, a demissão e a cassação de aposentadoria, certo? Então, pela lei orgânica, seria o governador do estado incumbido disso. No entanto, há uma decisão do TJ Mato Grosso, na demissão que seria, pela autonomia da Defensoria Pública, o defensor público geral. Mas pela lei orgânica aqui, seria o... Perfeito? Pessoal, em linhas gerais, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou muito feliz de votar essa lei orgânica com vocês aqui. Tentar, nessas breves linhas gerais aqui, passar uma boa sorte para vocês. Desejar uma excelente prova. Dizer que esgotei o conteúdo aqui com vocês. Quem tiver interesse pode rever o vídeo no Periscope aí. Uma boa noite, boa prova, valeu, foi bom e espero contar com vocês aí para a segunda fase. Estou à disposição. Um abraço.